Olá, meus queridos alunos da EJA, 11ª etapa. São finalistas, hein? Estamos nos preparando aí para daqui a pouco, ano que vem, dar novos pulos, né? É isso aí, sou o professor Rosângela Assis, professor de filosofia de vocês, e vou trazer aqui um tema muito bacana hoje para essa nossa aula, tá bom? Dá continuidade, na verdade, àquilo que a gente já vem trabalhando aí ao longo das nossas aulas. Vamos ver qual é o nosso tema de hoje, da nossa aula de filosofia? Aula 52, o pensamento moderno. Pensamento moderno. Quanta coisa boa a gente vai aprender aí com essa ideia de pensamento moderno, perfeito? Na verdade, como eu falei, é algo que a gente já vem trabalhando algumas aulas aí, tá bom? Então, nós estamos dentro de um período da história da filosofia, né? De um período que passa por grandes transformações. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um mapa mental aqui para vocês vão perceber um pouco isso daí. Nós estamos dentro de um período que veio de grandes transformações e o que é interessante, ele prepara para um novo período que também vai passar por grandes transformações aí. Nós estamos falando de filosofia moderna, coisa bacana. A história da filosofia moderna, ela não é apenas um relato histórico, tá? Ela trata também de transformações do pensamento humano ocidental. É muito importante, olha só que legal, é muito importante isso daí. Não é só um relato histórico, mas ela faz parte desse processo também de transformação. De transformação de quê, professor? Do pensamento humano ocidental. Eu estou falando do pensamento humano ocidental porque nós estamos falando da filosofia ocidental. Perfeito aí? Então, essa ideia é interessante porque é válido lembrar, eu gostaria de falar aqui para vocês, é válido lembrar que a filosofia, ela não vive paralela à sociedade, muito pelo contrário, o pensamento filosófico, em alguns momentos, ele vai se misturar muito com aquilo que é a história da humanidade. Se nós analisarmos a história da humanidade, a gente vai perceber muito isso daí, né? Por isso que o pensamento filosófico, ele ajuda na transformação da história. Vocês vão percebendo isso, estudando história, estudando geografia, estudando sociologia, estudando outras disciplinas, vocês vão percebendo o quanto esses pensamentos são importantes para a transformação dessa sociedade. Daí a importância, por exemplo, hoje, de uma aula de filosofia. Por quê? Porque a aula de filosofia, ela me chama a quê, professor? A aula de filosofia, ela me chama a pensar, a questionar, a refletir, né? Ela me chama a não aceitar tudo aquilo que está acontecendo ali de modo simplesmente calado. E a filosofia moderna, ela vai nos trazer um pouco isso daí, dentro dessa história complexa que é a história da humanidade também. Vejam só, o que é a filosofia moderna então? Vou botar um mapazinho aí para vocês perceberem isso daí. A filosofia moderna é toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, isso daí não tinha como errar, né? Na chamada Era Moderna. Entre os séculos XV e o século XIX. Depois a gente vai ver um pouquinho isso daí, que alguns vão dizer século XIV e século XVIII, mas não existe uma data precisa para isso daí. Se vocês olharem aqui esse mapa mental, vocês vão perceber bem bacana. Tira uma foto dele aí, tira logo uma foto, grava ele, bota ele aí depois, baixa ele, porque isso é muito bacana. Olha só, o que vocês estão percebendo aqui? De rosa, aqui de rosa, vocês vão perceber, já entrando no período da Idade Média, tudo isso aqui é a Idade Antiga, tá? Que nós chamamos de filosofia antiga. O que era essa filosofia antiga? Lembra? Nós estudamos lá no primeiro ano, na 9ª etapa, Tales de Mileto, século 6 a.C. Olha só, 6 a.C., Tales de Mileto começou a pensar, não, tudo é um, a água é arqué, aí lá se vem outros camaradas, Epicuro, Plotino, Aristóteles, Sócrates, Platão, Sêneca. Já Sêneca e Plotino entrando aqui naquele período que nós vamos chamar de Idade Média. Olha só. E também, junto com a Idade Média, todo esse pensamento medieval, que nós vamos chamar de filosofia cristã. Vocês vão perceber que é um período longo, hein? É um período longo aqui. Todo esse laranja aqui é um pouco mais de 1000 anos dentro de um pensamento cristão, aonde a base era o quê? Era a fé, né?
É a fé, tudo guiado pela fé. A partir daí, começa um pensamento que vai vir, vou já explicar para vocês, vai vir com a Renascença, né? O humanismo, o iluminismo depois, que nós vamos chamar de filosofia moderna. Começa a haver uns novos questionamentos em relação a um método para se chegar a um conhecimento. René Descartes, né? Immanuel Kant, Hegel, John Locke, esse camaradazinho aqui vão ser as bases de todo esse pensamento aí. E aí, vocês percebem que é um pedaço pequeno de tempo? Por quê? Porque logo depois tudo isso daí vai cair até os nossos dias atuais naquilo que nós chamamos de filosofia contemporânea, com alguns nomes bem interessantes que a gente vai estudar também, que um dos grandes nomes é Jean-Paul Sartre, mas um dos mais conhecidos é o grande Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, o doido Nietzsche, muito interessante, e Karl Marx, que todo mundo fala muito nele também. Aí tem Edmund Husserl, Haus, Habermas e o nosso Wittgenstein, que vai trazer um pouco sobre essa filosofia da linguagem. Olha só, professor, que loucura isso, hein? Essa história da filosofia é muito maluca mesmo, né? É muito maluca. Olha só, que legal, né? Mas lembra que ela se confunde com a história da humanidade. Então, as coisas vão acontecendo paralelamente aí. Mas vamos buscar o contexto histórico, então, dessa mudança toda desse pensamento? Vamos lá, de sair daquilo que nós falávamos, lá daquele laranja da filosofia cristã, para a filosofia, o verde da filosofia moderna. Contexto histórico. Surge uma nova maneira de pensar e ver o mundo, tá? Resultado das transformações históricas que ocorreram na Europa. Grandes transformações que foram acontecendo na Europa nesse período. Essas transformações levaram a uma nova maneira de pensar, tá? E de ver o mundo. Pensar, vamos pensar um mundo diferente. Vamos lá, quais são esses contextos históricos aí, diretor? O que aparece aí para nós? Humanismo, muito bem. O humanismo renascentista do século XV. Olha só, o que era esse humanismo renascentista do século XV? Foi um movimento que vai romper com a influência da igreja e do pensamento religioso que acontecia durante a Idade Média, tá? O humanismo renascentista, vocês estão percebendo até essa imagem aqui, é interessante, né? Parece que Deus está dizendo assim, sigo no dedo do homem, né? Tocando no dedo do homem e dizendo assim, toma, tô te devolvendo agora, te vira, né? Agora tu vai ter que pensar por si só, agora tu vai ter que buscar, através da tua razão, da tua capacidade de pensar, né, os caminhos, os rumos do teu conhecer, do teu existir. Parece interessante isso daí, né? Por quê? Porque novos pensamentos vão surgindo a partir daí. Esse humanismo renascentista vai ser fundamental. A descoberta de um novo mundo também no século XV. Isso vai ser muito importante. Por que é importante? Porque revelou a falta de conhecimento de outros povos e culturas. Motivaram, por exemplo, a Europa nas visões de mundo e das sociedades também. Essa descoberta do novo mundo, ela é interessante, porque a ideia, lembra que a ideia era o quê? Nós temos apenas a terra que nós conhecemos é essa aqui, né? Essa é a terra que nós conhecemos, tá? E não existe nada além disso daí. O que acontece? Vamos começar a descobrir que existem outras coisas sim, além daquilo que nós conhecemos, além daquele mundo mais conhecido por nós aí. Então, essa descoberta aí, que faz o homem ter coragem de sair, parece muito com a mitologia grega lá, né? Sai da mitologia e passa para um pensamento filosófico aí. Sai do mito para o logos. Vamos ver o próximo? O próximo diz assim, nessa descoberta do novo mundo: a ciência antiga perde a autoridade. A ciência antiga, ela é questionada, pois nada explica sobre a nova realidade e as suas narrativas. Começa a surgir uma série de coisas que vai levar o homem a se questionar e ver, opa, peraí, essa ciência antiga estava tentando me enganar. Tem alguma coisa aí que não está mais batendo de novo, né? Então vamos começar a rever esses conceitos. E
Outra coisa muito importante foi o quê? A famosa reforma protestante do século XVI. E reforma, né? Essa reforma protestante foi extremamente importante. Por que foi extremamente importante, professor? Porque, primeiro, ela começou a valorizar a ideia de que o indivíduo é capaz de encontrar a sua própria verdade religiosa. Eu não preciso mais da igreja me dizendo o que eu tenho que acreditar. Eu posso buscar essa verdade. É válido lembrar, né, que durante esse período aqui, a Bíblia, que antes era traduzida, lida, interpretada pelos padres da igreja, ela passa a ser interpretada ela vai ser traduzida para a nossa língua, né? Ela vai ser traduzida. Então eu posso pegar, eu posso ler, eu posso interpretar aí. Perfeito? Outro detalhe importante desse período aí, gente. Vamos lá, estão acompanhando aí? EJA, 11ª etapa, tudo isso cai no vestibular, presta atenção, hein? Acompanhe isso aí direitinho, vão anotando, não percam, porque isso aí é assunto de vestibular. Vocês que vão trabalhar agora, nem fazer vestibular esse final do ano, se preparem, voltem no início daí, peguem as cartelas, analisem, estudem, vão no caderno digital, porque é muito importante isso daí. Revolução científica do século XVII foi outro fator importante aí. Por quê? O que aconteceu? Um camaradazinho chamado Galileu, grande Galileu, né, aperfeiçoou uma série de instrumentos técnicos, como por exemplo o telescópio, e começou a observar melhor a natureza, tá? Começou a observar melhor os fenômenos. E aí, Galileu, o que o Galileu faz? Galileu diz, olha, Nicolau Copérnico está certo. A Terra não é o centro, né? O centro é o Sol. Não é geocentrismo, é heliocentrismo, né? O Sol que está aqui e nós vamos circulando ao redor, girando ao redor do Sol. E não o contrário, né? E não o contrário. Então começa a ter... Olha a mudança, olha o que vai acontecer aí. A Revolução Científica do século XVII. Estão lembrados bem disso daí? Na próxima cartela nós vamos ver bem isso daí. A mudança do geocentrismo para o heliocentrismo. Então, o universo, aquela ideia de universo fechado e finito, vai ser agora o universo heliocêntrico, né? Que é o universo infinito. Saímos do geocentrismo, esquece o geocentrismo agora, porque agora é o heliocentrismo. O universo, ele é infinito. Perfeito? E olha só como eu venho falando as coisas para vocês, né? É interessante. Eu venho falando de todas essas mudanças que vai acontecendo, eu venho falando de como a filosofia ela vai atuando dentro da história, de como o pensamento filosófico vai as ideias é que vão transformando a sociedade. Vocês sabem disso daí, né? Vocês sabem disso daí. Por isso que às vezes em sala de aula eu brinco muito com os meus alunos quando eu digo, cuidado com as ideias, porque as ideias transformam e tem muita gente que tem medo dessas ideias. Por quê? Porque essas ideias transformam, não é verdade? Então, essas mudanças que foram acontecendo aí, a gente vai perceber, por exemplo, dentro da economia também. A própria economia, né? Vamos colocar o slide aí, diretor, que fala justamente sobre essa passagem do quê? De uma economia desenvolvida, essa ruptura, né, que acontece com essa economia feudal. Perfeito? O que era a economia feudal? Baseada em quê? Na terra, né? Vamos plantar, vamos pôr na terra. De repente, há um desenvolvimento do mercantilismo. Perfeito? É um estágio de transição do modo de produção feudal para um modo de produção mais capitalista. Olha as bases do capitalismo chegando aí, né, a partir da nossa... De toda essa mudança, essa transformação aí. E aí, não poderia deixar de faltar as mudanças nos grandes núcleos urbanos e a invenção da imprensa. Perfeito? O surgimento dos grandes centros urbanos, ele leva a novos valores, às novas necessidades. É ou não é verdade? Né? Quando surge um bairro, quando surge alguma coisa dentro da nossa cidade, não é preciso mudar? Não é preciso melhorar? Não é preciso avançar? Aí acontece a mesma coisa também, tá? Novos valores, novas necessidades e, muito importante aqui, a invenção da imprensa. Por quê? Porque as ideias que antes eram só de um grupo, de alguns privilegiados, agora elas vão ser o quê? Difundidas
publicadas. Olha só, difundidas e publicadas. Perfeito? E isso vai ser um boom. E isso vai ser um boom, porque isso daí vai alavancar cada vez mais, né? As ideias vão fervilhando as ideias. Por isso que, se vocês perceberam, o espaço do período moderno para o período contemporâneo foi muito curto, porque foi muito rápido. Porque as coisas foram acontecendo de uma maneira muito rápida e continuam acontecendo de uma maneira muito rápida hoje ainda. É ou não é verdade? Muito bem, eu espero que tenham acompanhado direitinho a aula, porque agora nós temos a nossa dinâmica local interativa e eu quero ver se vocês prestaram realmente atenção na aula. Muito bem, nós temos algumas perguntinhas aqui para vocês responderem, tá ok? Vamos lá. A primeira pergunta é: o que se entende por filosofia moderna? Eu falei bastante desse assunto aí para vocês, né? E vocês vão ter um tempinho para responder. E depois nós temos uma segunda questão: quais as consequências históricas e filosóficas para o pensamento moderno e atual? Perfeito? Vamos lá responder e daqui a pouco a gente volta para dar essas respostas junto com vocês.
Conseguiram responder? Tava fácil demais, né? Porque a aula já explicava tudinho isso daí. Eu tenho certeza que vocês foram lá no caderno digital também, pesquisaram e encontraram. A questão número 1. Vamos lá, questão número 1. O que se entende por filosofia moderna? Eu acredito que vocês conseguiram responder essa daí muito fácil, né? O que é a filosofia moderna? A filosofia moderna é toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, entre os séculos XV e século XVIII, né? Finalzinho do século XVIII, início do século XIX, mais ou menos isso daí. Como eu falei para vocês, tem sempre uns que vai mais, menos, mas não importa, tá? Essa é a resposta. Por quê? Tendo em vista o surgimento de novas ciências na época, a filosofia moderna tem como característica marcante o retorno da epistemologia. Isso aqui é muito importante. Uma palavrinha grande, parece um palavrão, mas não é não. A epistemologia. O que é isso? O que é essa epistemologia? O ramo filosófico que estuda a relação entre o ser humano e o conhecimento. Episteme é o conhecimento, a busca desse conhecimento. E o logos é o estudo. Então, o estudo desse conhecimento, nós vamos buscar e tentar achar esse conhecimento como um dos aspectos centrais do período. Vale mencionar que não existe consenso sobre o período exato em que a Renascença termina e a filosofia moderna inicia. Perfeito? Por esse motivo, é comum que determinadas ideias ou filósofos sejam classificados como, por exemplo, renascentistas e outros como modernos. Mas existe, assim, vamos dizer assim, um denominador comum para tudo isso daí. Grande parte dos estudiosos, eles dizem que a filosofia moderna, ela começa com o pensamento de René Descartes no século XVI. E nós vamos estudar novamente René Descartes, mas nós já conversamos sobre René Descartes aqui nas nossas aulas também. Perfeito? Questão número 2. Vamos lá para a questão número 2. Com certeza vocês acertaram aí a questão número 1, né? A questão número 2, ela faz a seguinte pergunta: quais as consequências históricas e filosóficas para o pensamento moderno e atual? Quais foram essas consequências aí? Está aqui a resposta, né? Diversas transformações ocorreram no pensamento europeu na época aos quais se destacam. Lembram que eu falei de uma por uma para vocês? Que foi a passagem do feudalismo para o capitalismo. Que mais? O surgimento da burguesia. Outra, a formação dos estados nacionais, os modernos, né? O absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, olha aí, buscar novas terras, novas culturas, a invenção da imprensa, fundamental para a difusão das ideias, a descoberta do novo mundo, uma nova cultura e o início do movimento renascentista, né? Que tem como base ali o nosso querido humanismo. Muito bem, a filosofia moderna começa então nesse século XV, quando tem início aquilo que nós chamamos de Idade Moderna, e ela vai até o século XIX, né? Quando nós chamamos de Idade Contemporânea. Ela é a transição desse pensamento medieval, fundamentado, olha, o pensamento medieval, fundamentado em quê? Na fé e nas relações entre homem e Deus. É o teocentrismo, gravem bem esse nomezinho aí, teocentrismo, gravem isso daí, nós estamos falando da filosofia medieval, tá? Só que essa mudança vai acontecer, por quê? Porque nós vamos sair desse teocentrismo aqui, cancela teocentrismo, e nós vamos para o antropocentrismo, tá? É a modernidade, eleva a humanidade a um novo status. Quem é o objeto de estudo agora? É Deus? Não, não é Deus, é o homem. Nós somos um novo objeto de estudo agora, perfeito? E aí vai surgir duas correntes filosóficas fantásticas nesse período aí, que é o racionalismo e o empirismo, que são correntes de pensamento construídas nesse período que demonstram essa mudança. E a ideia é justamente essa, né? Encontrar umas respostas sobre a origem do conhecimento. Só que o racionalismo, ele vai através da razão, e o empirismo se baseia na ideia da experiência. Perfeito? Entenderam tudo?
Conseguiram acompanhar? Se não entenderam nem conseguiram acompanhar, é voltar lá no caderno digital, voltar na aula, rever a aula, assistir novamente, né? E buscar, porque esse assunto é muito importante para vocês. Vou repetir mais uma vez. Se prepare, porque isso aí podem ter certeza, como 1 mais 1 é 2, que vai cair no vestibular. Tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.